Deixa eu me apresentar. É possível que alguns dos irmãos e irmãs que estão acompanhando aqui não me conheçam. Eu sou pastor aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto, uma igreja que eu tive o desafio e o privilégio de plantar. Eu fui enviado para cá muito cedo, me tornei um missionário aos 20 anos de idade e para cá vim do norte do Brasil, desafiado a plantar uma igreja que, graças a Deus, tem prosperado, tem se multiplicado em outras igrejas. Nós não somos uma denominação, mas somos uma rede de aliança de igrejas, então tem sido maravilhoso servir ao Senhor sempre. Acho que nesse primeiro momento aqui, se eu tiver essa liberdade, eu queria usar um minutinho aqui para falar de uma estratégia que é possível que vários de vocês já conheçam, ou até usem, mas que, de certa forma, nasceu aqui na nossa igreja, que são as casas de paz. Não sei quantos já ouviram falar das casas de paz. Isso se espalhou pelo Brasil. Eu nem assumo, embora a gente esteja vivendo essa experiência já há uns 8, 9 anos, mas eu não me assumo como o pai das casas de paz, como eu sou apresentado de vez em quando por aí, porque a ideia foi de Jesus mesmo, o modelo está na Bíblia, então quem criou esse negócio foi Jesus. E, em poucas palavras, apenas para que quem não conhece saiba do que eu estou falando, as casas de paz são uma forma de nós movermos toda a igreja. Fazemos isso aqui em Ribeirão Preto, normalmente uma vez por ano, um grande movimento de evangelismo, na tentativa de reproduzir o que Jesus fez em Lucas capítulo 10, quando ele juntou 70 discípulos, novos convertidos. Eu faço questão sempre de deixar claro que não eram pessoas assim muito preparadas, era gente bastante crua, até porque na equipe de Jesus só tinha novo convertido, né? Você há de convir comigo que no final do ministério de Jesus, o crente mais maduro que estava com ele tinha 3 anos de conversão. Então, Jesus usava pessoas sem muita bagagem, né? E lendo esse texto alguns anos atrás, quando eu percebi que depois de uns anos de muito crescimento, de algo até que eu reputo como sobrenatural na nossa igreja aqui no interior de São Paulo, nós tínhamos entrado num certo platô. Nós somos uma igreja em células aqui, os pequenos grupos são uma base muito importante, tanto do nosso crescimento quanto do nosso pastoreamento. E naquele momento eu percebi que a minha igreja tinha migrado de uma visão celular para uma visão celulite. Eu não sei se vocês conhecem a visão celulite, mas é aquela que só engorda o crente, ele fica bem parrudo, mas produz muito pouco, né? E naquele momento eu comecei a buscar em Deus uma forma de mover o coração de novo da igreja para fora, para a cidade, né? Enfim, para o nosso campo, aquilo que nós temos a conquistar. E foi quando Deus me levou a Lucas capítulo 10. Então, o que Jesus fez em Lucas 10? Ele pegou esses 70 novos convertidos, organizou de 2 em 2 e deu um desafio a eles. Saiam por essa região aqui, batam na porta das casas, façam contato com pessoas, entrem nas casas, e Jesus usou a expressão: se numa casa houver um filho da paz, então permaneçam naquela casa. Pregando o evangelho, curando os enfermos, estava subentendido que Jesus iria a cada casa que se abrisse, né? Porque a Bíblia diz que Jesus os enviou adiante da sua face. Então, veja bem, esse desafio de fazer contato com pessoas, buscando alguém que tenha o coração aberto. O filho da paz era uma pessoa que não conhecia Jesus, talvez não conhecesse também aqueles discípulos, mas, uma vez abordado, teria o coração aberto até para abrir a sua casa e permitir que dentro da sua casa o evangelho fosse pregado. Então, fazendo esse resumo aqui, há uns anos atrás eu resolvi fazer isso com toda a minha igreja. Falei, vou organizar todo mundo de 2 em 2,
desde os novos convertidos, os jovens, os adolescentes, até os pastores, e vou soltá-los pela cidade em busca dos filhos da paz, buscando casas que se abrissem para, por um período de 8 semanas, praticamente 2 meses, uma vez por semana, receberem ali uma ministração, e, enfim. E, bom, isso tem sido tão maravilhoso em nossa experiência pessoal, mas na de muita gente também, porque logo se espalhou pelo Brasil e por outras nações, que se incorporou à nossa cultura aqui. Então, agora mesmo, nós estamos terminando um movimento de casas de paz. Dessa vez fizemos a maioria delas virtualmente, porque estamos nessa coisa da pandemia e nem todo mundo está seguro para abrir sua casa para estranhos, né? Então, nós nos propusemos a fazer por videoconferências e estamos terminando o ciclo com quase 1.400 casas de paz estabelecidas nesses últimos 2 meses. Então, vocês imaginam quanta gente está sendo alcançada pelo Evangelho, não é? Através de algo muito simples. Então, eu só queria dar um resumo sobre isso e dizer para os pastores aqui, para os irmãos, que durante esse período de pandemia, a gente criou uma forma, porque uma das dificuldades de que os pastores entendam como fazer as casas de paz da melhor maneira, embora seja muito simples, tem algumas chaves, né? E uma das minhas frustrações era que eu vi as casas de paz se espalhando muito rapidamente, sem nenhum controle. Também eu não tive nenhuma intenção de controlar nada, né? Eu creio que as coisas do reino são livres, mas eu percebi que nessa do telefone sem fio, quer dizer, pastores tentando usar a estratégia, mas sem conhecê-la a fundo, porque ouviram um colega que ouviu de outro. Então, no telefone sem fio, a gente perde, às vezes, alguns detalhes importantes, né? Então, fiquei buscando uma forma de municiar a igreja brasileira com as informações para que a experiência seja a melhor possível. Então, a notícia que eu queria dar para vocês é que a gente tem hoje um aplicativo que eu gostaria de recomendar que vocês baixassem para, pelo menos, conhecer mais de perto essa estratégia. Ele está disponível nas lojas de aplicativo, né? Tanto na Play Store como na App Store. Então, está para Android e para iPhone. E você pode buscar lá Casas de Paz Oficial. Você vai ter acesso a esse aplicativo e, baixando, você vai ter todas as ferramentas que a gente usa para as casas de paz. E, inclusive, uma série de vídeos de treinamento para pastores. Então, o pastor que quer entender todos os detalhes, dentro do aplicativo você acessa um treinamento em vídeo que eu fiz pessoalmente. Você tem ali o beabá da coisa, desde como implantar, como motivar a igreja, como fazer com que... Porque o objetivo é sempre mover toda a igreja, né, para uma colheita, e nós fazemos isso uma vez por ano, com essa intensidade. É isso aí, é esse aplicativo aí. Tem alguém aqui, a Esther está mostrando aí na tela, né? Casas de Paz Oficial. Então, é uma ferramenta aí para servir o corpo de Cristo. Ele, inclusive, ele pode ser configurado para espanhol, para inglês, então está servindo a gente de fora do Brasil também. Muito legal, foi uma das conquistas desse tempo, que aparentemente a igreja estava engessada, né? Mas, na verdade, acho que em certo perspectiva, nós produzimos mais do que em tempos normais, porque descobrimos novos meios, né? Então, dito isso, queridos, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta sobre casas de paz. Não é o propósito aqui a gente dar um workshop sobre isso, né? Mas, eventualmente, se alguém tiver uma pergunta, eu posso tentar responder rapidinho aqui. Pastor, a gente geralmente o pessoal faz a pergunta no próprio bate-papo aí, tá? Porque só para a gente abrir o áudio de todo mundo pode dar uma tumulto aqui, tá bom? Ok, entendi. Se alguém tiver uma pergunta, pode botar no bate-papo, por favor. Beleza. Bom, eu vou dar sequência aqui. Eu estou vendo aqui no bate-papo que só tem, talvez, sobre isso uma pergunta que
de certa forma, eu respondi, né? Como nós temos feito esse trabalho na pandemia. Estamos fazendo virtualmente. Então, abordamos as pessoas e, se elas topam, nós marcamos uma videoconferência, né? Então, a Casa de Paz, ao invés de ser presencial, ela está sendo online e está tendo ótimos resultados. Estamos fazendo uma grande colheita nesse tempo aqui. Mas o que eu tinha no coração de usar esse tempo aqui, né, sem abusar de vocês, é conversar um pouco sobre o tema, e talvez o Luciano Subirá, quando esteve aqui, tenha, não sei se ele chegou a falar disso, pelo menos com o Tiago, acredito que sim, porque recentemente eu entreguei à igreja, né, ao Corpo de Cristo, esse livro aqui, que é o Liderança Acima da Média. Eu tenho alguns livros escritos, tem sido uma forma maravilhosa de compartilhar a visão. Meu ministério é muito voltado para pastores. A gente, todo mês, faz uma reunião aqui em Ribeirão Preto, para onde vêm pastores, inclusive de outros estados. E eu tenho uma carga muito grande por ajudar os pastores, não apenas em termos de estratégia, né, porque a igreja, nesses últimos anos, se voltou bastante para as estratégias de conquista, de crescimento, que eu acho muito importante, mas também a nível de padrão, né? Que tipo de ministério nós estamos desenvolvendo, que tipo de discípulos nós estamos formando. E esse livro, Liderança Acima da Média, é mais uma forma que eu tenho aqui de compartilhar alguns valores que eu acredito que, se nós, os líderes, né? Por isso eu sinto assim muito... sempre um privilégio poder falar aos pastores, porque quando se fala a um pastor, você fala a uma multidão que está por trás dele, né? E eu queria fazer uma leitura aqui com os irmãos, porque, na verdade, esse livro, Liderança Acima da Média, ele tem uma bússola, que é um texto bíblico que está em Gênesis, capítulo 49. Vocês certamente conhecem, mas eu vou fazer a leitura aqui, só para jogar. Obviamente, o tempo que a gente tem aqui não dá para descer profundamente, né, nos valores que eu acho importante aqui, mas pelo menos colocar alguma semente no coração de vocês. O texto é a bênção de Jacó sobre José, seu filho. Está em Gênesis 49, dos versículos 22 a 26. O contexto, vocês vão se lembrar, é o patriarca Jacó reunindo a sua família, já na sua velhice, nos seus últimos dias, para que os seus filhos passassem diante dele, ele pudesse liberar uma bênção sobre cada um daqueles filhos. Uma família grande, não é? E quando chega o 11º filho, José, ele fala as seguintes palavras que eu vou explorar um pouquinho com vocês aqui. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido ou destacado entre os seus irmãos. É essa frase aqui que me fisgou alguns anos atrás, lendo esse texto, quando esse ancião dá testemunho acerca do filho e diz: José foi destacado entre os seus irmãos. Isso mexeu com o meu coração e provocou em mim o desejo de mergulhar um pouco mais nesse tema, porque todos nós aqui estamos envolvidos com liderança, e aqui eu já faço um parêntese, queridos, para dizer que eu procuro enxergar a liderança para muito além da liderança formal.
Liderança é um conceito muito maior do que a liderança dos cargos, dos títulos, não é? Até mesmo da liderança eclesiástica, que acredito que no nosso caso aqui todos estamos envolvidos. Liderar, para mim, no conceito mais amplo, é influenciar. Isso é liderar. E eu acredito que pode ser feito, inclusive, a partir dos bastidores. Alguém pode estar em segundo plano no ambiente e causar uma influência tão positiva naquele ambiente, nas pessoas que estão ali, que a história mude. E eu realmente entendo que esse é um assunto importante. A gente tem um desafio de despertar a igreja para exercer influência. Eu sou daqueles que advoga a ideia de que todo crente foi chamado para liderar. E, embora eu reconheça que alguns têm um dom de liderança, mas eu acho que todos têm um chamado para a liderança, pelo menos em tese. Em primeiro lugar, porque Jesus nos deu uma ordem, ele diz: fazei discípulos. E fazer discípulo é ajudar alguém a crescer. Se eu vou ajudar alguém a crescer, eu vou influenciar essa pessoa. Então, a liderança é um chamado de todo crente. A gente já tem esse desafio de colocar no coração dos nossas ovelhas que eles não estão ali apenas para cooperarem com o evangelho, financiarem os que fazem a obra. A visão de Deus é muito clara. Efésios, capítulo 4, do versículo 11 em diante, é um dos meus textos prediletos da Bíblia, porque ali eu tenho um croquis, do que a igreja deve ser. Quando Paulo diz, né, ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Para quê? Para que esses homens façam a obra? Não. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós, os pastores, os apóstolos, enfim, não é, os ministérios de governo da igreja, nós fomos dados para treinar, para equipar os santos, para que eles façam a obra do ministério. Eu acho que isso é ponto passivo aqui entre nós. Nós reconhecemos isso. E temos o desafio, então, de despertar a igreja para o exercício da liderança. Mas mais do que isso, porque não adianta nós termos um batalhão, uma multidão de líderes medíocres, não é? Que não se descolam do comum, daquilo que é praticamente cumprir tabela. Eu acredito que Deus quer líderes que possam se destacar, não no sentido da competição. A competição é uma praga, né? É um combustível muito poderoso. Uma pessoa movida por competição, ela pode produzir muito, mas é um combustível que estraga a máquina. Então, nós precisamos fugir de toda competição na igreja. Então, quando eu me refiro a buscarmos nos destacar e formar gente que se destaque, eu estou falando no sentido de viver uma vida acima da média, né? Não se contentar com um ministério muito natural e de poucos resultados. E esse texto aqui, meus amados, vocês vão concordar comigo, eu acredito, ao final desse nosso tempo aqui. Esse texto aqui é não apenas um selo que um patriarca, um homem de Deus, coloca sobre a vida de um filho, porque quando Jacó diz José foi destacado entre os seus irmãos, José viveu acima da média, e nós que conhecemos a história de José sabemos que, de fato, ele foi o decisivo naquela geração, foi ele que abriu caminho para os outros, né? Mas Jacó não dá apenas o selo de aprovação, ele nos dá as chaves. Nas palavras que ele, com muita inspiração de Deus, profere aqui diante do seu filho, nós temos muitas chaves para uma liderança excepcional. E que eu vou aqui, obviamente, mais uma vez, né, o tempo que a gente tem não me permite descer a fundo, mas vou pelo menos citar e gastar o tempo falando de uma ou duas delas com maior profundidade. Por exemplo, quando ele diz José é um ramo, ele já começa a nos dar chaves aqui.
porque Jacó está se utilizando de uma figura muito perspicaz, uma figura da botânica, né? Um ramo. Você sabe o que é um ramo, né? Um ramo não é uma árvore, um ramo é uma parte, é uma derivação. O ramo só existe porque a planta cresceu antes dele. E é na planta que ele encontra sua identidade, sua sustentação e até mesmo a sua nutrição. Tudo vem da árvore, ele é continuidade. E aqui está um dos assuntos que mais tem mexido comigo nesses últimos dias, que é o que eu chamo de senso de continuidade. Todo líder na igreja, e mesmo exercendo lideranças fora da igreja, precisa entender o que é senso de continuidade. Senso de continuidade é aquela noção que nós temos de que nenhum de nós aqui é começo de nada e nem fim de nada. Nós somos sequência. Houve gente que preparou o nosso caminho, houve gente que acumulou uma herança, um legado, e que agora está à nossa disposição para o nosso sucesso. E o nosso sucesso só vai ser real se tiver sucessão. Se depois de nós não houver quem esteja preparado e cheio do fogo, da visão que Deus plantou em nós, nós teremos sido mal-sucedidos, não é? Porque o reino de Deus é um reino de gerações. O próprio Deus, ele, sendo eterno, faz questão de se apresentar, às vezes, como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E, queridos, a igreja perdeu demais a noção do senso de continuidade, porque nós fizemos, na história da igreja, nós fizemos uma migração indevida. A igreja nasceu em Jerusalém e se espalhou no primeiro século como comunidades familiares, gente que se relacionava, gente que vivia um sentido muito, muito profundo de família. Quando homens como o apóstolo Paulo, João, chama seus discípulos de filhos, eles não estão tentando usurpar o lugar de Deus. É claro que a paternidade de Deus é a nossa grande base, a maior bênção que nós temos. Mas existe paternidade espiritual do ponto de vista humano, não é? Gente que nos transfere um legado, uma visão, que paga um preço antes de nós, para que nós possamos, por assim dizer, pegar o bastão na mesma corrida, mas já num ponto avançado. E a igreja perdeu muito isso, porque no primeiro século a igreja era uma comunidade, uma grande família, mas com o passar do tempo ela foi migrando de Jerusalém para Roma. E foi substituindo relacionamentos por estruturas. Então a igreja se tornou muito estrutural, muito baseada em programas e pouco baseada em relacionamentos. Eu falo de uma forma geral. E nós precisamos resgatar isso para o bem da igreja e do reino, né? Então, esse assunto, eu confesso para vocês, eu comecei por aqui no livro e tive muita dificuldade porque eu não conseguia fechar o primeiro capítulo do livro. Era tanta coisa que estava borbulhando da palavra de Deus sobre essa questão de senso de continuidade que eu não conseguia parar. Eu falei, meu Deus, se eu for estabelecer um padrão como esse aqui, de um capítulo primeiro enorme, eu vou ter que ter assunto para os outros capítulos também. Mas é um tema que mexe muito comigo. Veja bem, José, que é o personagem central aqui dessa reflexão, José ele foi arrancado de casa aos 17 anos e foi levado para uma terra distante, onde ele passou mais de 20 anos longe da família, até o reencontro. Vocês conhecem a história. E esse homem, sozinho, numa terra pagã, bom, naquela época pouca gente servia a Deus, né, no mundo. A família de José era uma família muito, muito especial. Mas ele, tendo sido levado para uma terra distante, uma terra idólatra, enfim, para o Egito, ele manteve ali
a sua identidade, a sua fé. Vocês já pensaram nisso? Ele não se desviou, ele não esfriou, ele não abriu mão da visão que ele tinha recebido, do caráter que já estava formado nele aos 17 anos. E eu reputo tudo isso a um senso de continuidade. Embora estivesse distante por muito tempo até, sem ter notícia do seu pai, não sabia nem se o pai estava vivo, José nunca deixou de ser o filho de Jacó. E eu gostaria de estimular esse pensamento no coração de todos vocês, queridos. Eu não sei quantos aqui... Bom, eu sei do Tiago, né? O Tiago tem uma paternidade definida em dois ângulos, tanto no espiritual quanto no natural, né? Mas eu falo no espiritual, eu não sei quantos de nós aqui tivemos, de fato, a bênção de ter precursores, de não uma instituição, mas uma pessoa, de gente que nos transferiu uma visão, um legado. Eu encontro muitos pastores órfãos, muitos pastores que, assim, viraram pastores, ou porque tinham muita sede de Deus, ou porque uma necessidade no reino surgiu, ou até mesmo porque uma estrutura denominacional lhes deu condição de formação teológica e tal, mas eles não tiveram mentoria, eles não tiveram uma paternidade específica de ninguém. E, normalmente, quando essa é a nossa experiência, nós temos um pouco mais de dificuldade de encontrar ou de entender o senso de continuidade. Mas nós temos que resgatar isso. Quem não teve precisa correr atrás e, principalmente, precisa provocar nos seus discípulos essa possibilidade. Fazendo um comentário com vocês sobre isso, Jesus, né? Porque se a gente quiser tirar qualquer dúvida sobre o que é certo ou não é fazer, vamos procurar um modelo perfeito, Jesus Cristo. Qual foi o principal ato público de Jesus ao iniciar o seu ministério? Veja bem, Jesus tinha uma missão dada pelo Pai, que era, se eu posso dizer, muito ambiciosa, né? Porque ele deveria estabelecer as bases de uma instituição, a igreja, que tinha como propósito ganhar o mundo todo. E Jesus tinha pouco tempo. 3 anos era o tempo que ele tinha. Então, imagine a gente com essa missão. Por onde começaríamos, né? Talvez alguém pensasse bem, o primeiro passo é chamar a atenção para si. É fazer um movimento, vai para Jerusalém numa festa religiosa, faz uns milagres extraordinários lá e começa a chamar a atenção. Mas não foi a primeira coisa que Jesus fez. O primeiro ato público de Jesus foi descer ao Jordão, onde João Batista estava batizando. Lembra? E ali ele se submete ao batismo de João. João, que reconhecia, sabia quem era Jesus, ficou constrangido e falou, mas não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. E Jesus lhe dá uma resposta que, para mim, é muito instigante. Jesus diz assim, convém que seja assim para que se cumpra toda a justiça. E eu entendo isso sob 2 perspectivas, irmãos. A primeira delas é que cumprir toda a justiça significava Jesus se identificar com os pecadores. O batismo de João era um batismo de arrependimento, Jesus não tinha pecado nenhum, mas ao se submeter ao batismo de João, ele estava dizendo, eu estou aqui como qualquer outro, me identificando com os pecadores. Eu creio que esse é o sentido principal da coisa. Mas existe um segundo sentido, que talvez vocês não tenham imaginado ainda. Jesus não começaria o seu ministério sem antes se curvar diante daquele que fora enviado para lhe preparar o caminho. Jesus estava reconhecendo João como o que literalmente foi enviado por Deus para preparar o seu caminho. Estava se submetendo ali a uma bênção, se eu posso chamar assim. Aliás, antes de Deus dar testemunho sobre Jesus, porque você sabe que quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, não é? E uma voz do céu deu testemunho, esse é o meu filho amado, em quem tenho todo prazer.
Então, Deus manifestou ali o selo de qualidade sobre Jesus, mas quem apresentou Jesus primeiro não foi Deus, o Pai. Foi João Batista, que quando Jesus está se aproximando, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu estou provocando uma reflexão em vocês aqui, queridos. Quão importante é que nós nos curvemos, que nós honremos, não apenas as pessoas, mas o legado das pessoas que nos precederam na fé. Sabe, existe um espírito muito forte de protagonismo nessa geração. Eu, que ministro tanto a pastores, eu encontro muitos pastores assim ávidos por terem a sua própria marca. Eu ouço muito, eu preciso começar o meu próprio ministério. E não ignorando o fato de que, às vezes, é necessário dar um passo novo, mas esse não é o modus operandi do reino de Deus, isso é a exceção, porque o reino de Deus é um reino de continuidade. Nós precisamos entender isso e precisamos aplicar isso à nossa vida. Sabe, eu recebo uma carga, um legado, uma história, e a partir dela eu avanço. Não é que eu estou preso na história, não é que eu estou preso nas pessoas, eu não estou preso nos meus pais espirituais, mas eu estou respaldado por eles. E eu vou fazer uma grande bobagem se eu ignorar tudo isso e disser, não, eu quero o meu próprio plano de voo, eu vou começar algo do zero. Não é o espírito. Não é o espírito. E eu penso que a igreja precisa muito dessa visão de continuidade, porque é uma visão que tem a ver com o quê? Com honra. E honra é central no reino de Deus, irmãos. O único mandamento com promessa é o mandamento de honra. Honra a teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Quando nós achamos que nós vamos prosperar sem honrar aqueles que pagaram o preço antes de nós. Hoje nós estamos aqui no Brasil e a gente sobe num tamborete, num barril e prega a palavra e multidões se reúnem. Eu faço um movimento aqui na minha cidade de casas de paz e 1.400, 1.500, 1.800 casas se abrem e nós entramos pregando o evangelho. E a gente pode bater no peito e dizer, nós somos a salvação da lavoura. Ei, na verdade, isso tudo só está acontecendo hoje porque gerações pagaram preços altíssimos para trazer o evangelho até nós. E não apenas o evangelho, mas trazer uma visão, né? Toda família tem a sua própria visão. E como a gente precisa disso, queridos? Eu gasto mais tempo falando, porque esse é um dos assuntos que mais mexem comigo, que eu mais vejo, às vezes, os pastores um pouco alheios a isso. Então, como é importante nós olharmos para trás, a visão sobre isso está mais ou menos ilustrada na carta aos Hebreus, né? Quando no capítulo 12 ele diz, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Qual é a imagem aqui? Bom, essa afirmação de Hebreus 12:1 está conectada a tudo que a gente lê em Hebreus capítulo 11. A gente tem em Hebreus 11 uma lista, aquilo que a gente chama de a galeria dos heróis da fé, e ali nós temos gerações de homens e mulheres que serviram a Deus, e o que o escritor está dizendo é, agora, todo esse pessoal que correu a mesma corrida, eles correram antes de nós, foram passando o bastão um para o outro, e agora eles estão como testemunhas da nossa parte. Nós pegamos o bastão e nós precisamos correr a carreira com fidelidade, né? Sem desconsiderar o que foi feito antes de nós. Eu penso que isso é muito importante, foi uma das coisas que sustentou José. Senso de continuidade, eu sou filho de Jacó, eu sou neto de Isaac, eu sou bisneto de Abraão, eu não sou um egípcio, eu não sou um começo de nada. A visão que eu vivo começou com meu bisavô, e eu estou levando adiante essa visão.
Aliás, os sonhos que Deus dava a José na sua juventude, na sua adolescência, tinham a ver com continuidade. Embora os seus irmãos e até mesmo seu pai interpretassem mal o sonho, porque quando ele contava que ele tinha visto a família curvada diante dele, o pessoal lia que, quer dizer que você vai mandar em nós, vai governar sobre nós. Mas a promessa de Deus não era essa, aquela visão significava outra coisa. O que Deus estava falando com José, e eu creio ele entendeu desde o princípio, era: José, vai chegar um dia que você vai estar numa posição em que você vai abençoar a sua família para que ela siga o seu curso no plano que Deus tem para ela. E foi justamente o que aconteceu. Não é? José não governou sobre a sua família, José abriu caminho para a sua família, que se tornou uma nação e que, enfim, fez acontecer o propósito de Deus. Então, senso de continuidade, queridos, nós precisamos ser ramos e nós precisamos gerar novos ramos. E aqui eu fecho esse aspecto para poder, pelo menos, citar os outros que eu vejo nesse texto, mas dizendo que senso de continuidade tem a ver com nós olharmos para trás e honrarmos o que foi feito antes de nós, procurarmos ser fiéis à visão que nos foi confiada por alguém, em nome do Senhor. Mas tem a ver também com olharmos para frente, porque senso de continuidade é a consciência que eu tenho de que eu não estou aqui somente para viver o meu sucesso. Eu estou aqui para preparar caminho para a próxima geração. E se vocês quiserem saber em que, nesse momento da minha vida, eu ainda estou novo, tenho 55 anos, vou fazer agora em dezembro, no final de dezembro. Então, tem bastante lenha para queimar, pelo menos eu penso. Estou muito animado com o reino de Deus. E já estou servindo a Deus no ministério pastoral desde os 20. Então, tem bastante tempo. Mas se você quiser saber em que eu estou mais ocupado nesse momento da minha vida, é em dar suporte para uma geração de jovens que vai pegar o bastão da minha mão, da mão dos meus companheiros de ministério, que tem mais ou menos a minha idade, que vai pegar esse bastão ali na frente. Eu preciso entregar esse bastão a pessoas preparadas, que entendem o que vão receber e que não vão jogar tudo no lixo por uma aventura de fazer um voo solo. Entende? Então, estou trabalhando fortemente isso dentro de minha casa, porque eu tenho um filho de 24 anos que também está envolvido com o ministério e se preparando para o ministério, muito jovem ainda, mas em relação também aos filhos espirituais. José é um ramo. Guardem isso no coração de vocês, sejam ramos, sejam fiéis à árvore que os gerou em Cristo. Não é? Levem adiante a seiva, a visão, o legado que está vindo desde muito antes de vocês. Mas Jacó diz que José é um ramo frutífero. E isso aqui é uma outra característica dos líderes acima da média. Líderes acima da média são pessoas que têm orientação para resultados. São pessoas que não aceitam estar no ambiente e ser reféns do ambiente. O líder acima da média é aquele que diz: se eu estou aqui e eu sirvo a Deus, então esse negócio aqui vai melhorar por minha causa. Sabe, eles não são... Eu gosto de uma expressão que um pastor amigo, que é lá do interior de Minas, pastor Alvin Silva, ele diz: nós somos chamados para ser termostato e não termômetro. Porque qual é a diferença entre o termômetro e o termostato? O termômetro mede a temperatura, né? Ele é refém da temperatura, ele só faz a análise do ambiente. O termostato não. O termostato tem o poder de mudar a temperatura. E o crente tem que ser termostato. Quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, não pode o sal passar batido, ninguém notar, não causar uma mudança de ambiente. Quando Jesus disse para todos os seus seguidores: vós sois a luz do mundo,
impossível acender uma luz no ambiente escuro e ela não mudar completamente o ambiente. Então, é isso que eu chamo de resultado. A nossa presença dentro de uma estrutura, dentro de uma família, dentro de uma igreja, ela produz mudanças positivas ali. E eu volto a afirmar que essa influência nem tem a ver com visibilidade, nem tem a ver com posição. Porque veja José. José foi um ramo frutífero. Por onde ele passou, ele deixou resultado. E ele nunca esteve no topo da cadeia, né? Nos seus primeiros 17 anos, ele era o filho mais novo ali, que servia aos seus irmãos, a mando do seu pai. Depois ele se tornou escravo de um homem chamado Potifar. Então ele não tinha direito nem à própria vida. Mas o que aconteceu na casa de Potifar por causa de José? Tudo prosperou. Potifar prosperou por causa de José. Depois vocês veem que ele foi, não é, acusado injustamente, foi parar numa prisão. O que aconteceu com a prisão? Gente, eu não sei nem descrever para vocês o que seja uma prisão próspera, mas a Bíblia diz que a prisão prosperou por causa de José. O carcereiro pegou e colocou tudo na mão dele e falou: administra isso aqui, porque quando está na tua mão, anda. É isso que eu chamo de orientação para resultados, que, no caso desse homem, eu acredito que deveria ser assim na nossa vida também, e na vida de todo discípulo. Qual era a chave para ele dar tanto resultado? Era uma consciência de chamado. José sempre se entendeu como servo. Na casa do seu pai, ele servia ao seu pai e aos seus irmãos. Foi a escola que ele teve. Você vai encontrá-lo servindo. Na casa de Potifar, ele serve. Então, quem tem essa consciência, eu estou aqui para servir. Então, se eu estou aqui para servir, eu vou fazer isso da melhor maneira. E quem serve da melhor maneira, quem serve com excelência, produz frutos, né? Eu poderia falar muita coisa sobre isso. Acredito que nós precisamos, nas nossas igrejas, melhorar essa escola de servos, porque diferente da época em que eu era um jovem e que aceitei o desafio de me tornar um missionário, um pastor, naquela época muito poucos queriam isso, porque as pessoas viam o ministério como um preço a pagar. Hoje em dia parece que isso mudou, né? Eu reputo ao mover do Espírito Santo, mas há muita gente que quer ser pastor porque acha que ser pastor é um caminho mais fácil para ter uma vida equilibrada, até confortável, né? E o serviço não faz parte da fórmula. A gente precisa resgatar essa escola de serviço, onde o novo convertido, desde quando ele chega na igreja, ele entende que a coisa mais nobre que ele pode fazer é servir as pessoas e servir ao reino de Deus. Quem tem essa consciência, de fato, vai se destacar dos demais. Mas continuando aqui, eu tô jogando, desculpe, eu estou aqui meio metralhando, irmãos, não sei se esse ritmo tá bom para vocês aí, eu estou só tentando aproveitar bem o tempo, né? Mas, continuando aqui, jogando algumas sementes, sem descer muito a fundo aos detalhes, o texto continua dizendo: José é ramo frutífero junto à fonte. Aqui está outra chave, se não a principal das chaves. Eu tenho aqui na minha mão um smartphone. Como a gente ficou dependente desse negócio, né? Eu confesso para vocês que boa parte da minha vida está aqui dentro. E boa parte da minha produtividade também. Hoje eu já resolvi muita coisa com esse aparelho aqui. E ele me custou caro, viu? Esse é bom. Mas sabe qual foi o trabalho mais importante que esse smartphone fez nas últimas horas? O trabalho mais importante que ele fez foi ficar quieto, descansando, conectado a uma fonte de energia.
Foram justamente essas horas que ele passou conectado à fonte, que deram a ele o que ele precisa para me servir durante todo esse dia. Eu acho que vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar, né? Nós, líderes, inclusive, especialmente nós, pastores, temos tanta coisa para fazer. Nós somos, não é, super ocupados. E, de fato, o reino de Deus tem suas necessidades, urgências, e nós temos que estar lá. Mas, ouçam, nós não vamos ser bem-sucedidos se nós não colocarmos como prioridade da nossa vida o nosso tempo a sós com Deus. Vida devocional. É você ficar quieto, conectado à fonte, ainda que do lado de fora daquele quarto as urgências estejam gritando. Eu e você precisamos dessa energia que só se absorve na presença de Deus. Eu fico até com vergonha de tocar num ponto desse com pastores, né? Porque todos nós sabemos disso. Normalmente, os nossos insucessos não são por ignorância, nós sabemos. São por falta de prática mesmo. E, meus irmãos, se nós não tivermos vida pessoal com Deus, foi na fonte que José se manteve. Já pensou? Ele estava no Egito por tantos anos, não havia ninguém para animá-lo na fé, não havia nenhum fiscal. Quando ele foi assediado por aquela mulher adúltera, a mulher do Potifar, eu não sei qual era o nome dela, talvez fosse a Potifera, ou, sei lá, a Patifona. Eu tenho algumas teorias para identificar a mulher do Potifar, não é? E naquele dia, esse homem teve que fazer uma luta enorme para não pecar, e ele disse, eu não vou fazer isso. E os argumentos dele com aquela mulher foram, eu não vou trair o seu marido, que me confiou tudo que ele tem, menos você. E eu não pecaria contra o meu Deus. Gente, é impossível que alguém se mantenha santo, casto, animado, mesmo em ambientes hostis, sem estar conectado junto à fonte. Embora a Bíblia não narre, né? A Bíblia não narra, como faz com outros personagens, com o próprio pai de José, a Bíblia narra alguns encontros maravilhosos com Deus no altar. No caso de José, nós não temos a narrativa, mas é óbvio que esse homem tinha uma conexão com Deus que o mantinha vivo. E eu sugiro que vocês façam hoje mesmo uma reavaliação de como é que anda a sua fonte. Se você não está correndo demais atrás das coisas, e correndo muito atrás das coisas, nós corremos o risco de apagar a qualquer momento, nos faltar o poder, nos faltar a sabedoria e de nos faltar até a saúde física e espiritual, porque nós nos tornamos muito proativos, mas pouco dedicados à intimidade com Deus. É na intimidade com Deus que a gente desenvolve temor, não é? E, enfim, eu sublinho essa expressão, ramo frutífero junto à fonte. Aí, na sequência, Jacó faz referência ao que eu chamo de visão espiritual. Ele diz assim, seus galhos se estendem sobre o muro. E aqui, acho que todo mundo já entendeu que cumprir o ministério, cumprir o chamado de Deus, não é navegar em águas tranquilas e ventos favoráveis, certo? Todos nós aqui temos enfrentado lutas terríveis para cumprir o nosso ministério. São injustiças, são oposições infernais. É tanta coisa que se levanta para dizer para nós, daqui você não vai passar, você vai ser um pastor, um líder medíocre, pequeno, sem grandes realizações. A vida fica o tempo todo tentando nos provar que nós não somos forjados para coisas grandes. Eu acho que vocês concordam comigo. Eu posso me lembrar de muitos momentos da minha vida em que eu estava animado no Senhor e, de repente, algo aconteceu, quase sempre de surpresa, e um grande muro se levantou, dizendo, daqui você não passa mais. Chegou o seu limite.
E aí vai se manifestar o distintivo entre os medíocres e os excelentes. Porque os excelentes estendem os seus galhos sobre os muros. Eles conseguem manter a visão, mesmo que no natural tudo esteja achatado, né? E isso, na vida de José, então, na vida da maioria dos personagens bíblicos, né? Mas na vida de José é tão explícito. Quanta dificuldade. Deus lhe faz promessas maravilhosas desde cedo e, a partir daí, tudo o que parece acontecer é ao avesso. Ele tem uma promessa de que vai abençoar a sua família e, de repente, ele nem família tem. Pelo menos não está diante dos seus olhos, né? Ele é atraído pelos seus irmãos, passa tanto tempo distante. Quando ele está começando a fazer um nome no Egito, ele é acusado de algo que não fez, de um assédio sexual, e vai parar numa cadeia, numa masmorra. Então, veja bem, esse homem foi provado por muitas circunstâncias que vinham para dizer: ei, você viajou na maionese. Você acreditou em coisas que nunca vão acontecer com você, porque, olha, a vida a realidade é essa aqui. Mas o mais importante é que José nunca perdeu a visão, ele sempre creu, ele não entendia. Eu brinco sobre isso, ter visão, né? A visão que eu falo é visão de fé, é você conseguir enxergar aquilo que as circunstâncias parecem demonstrar ao contrário. E eu sempre brinco, eu nunca fui um bom aluno de matemática, sabe, irmãos? Foi uma dificuldade, acho que me faltou alguma base. Então, quando eu cheguei no ensino médio, na faculdade, eu fiz engenharia agronômica, então precisava de um bocado de matemática. Meu Deus! Às vezes um professor chegava diante de uma lousa, né? De um quadro negro, ele começava... Também, olha, já chama problema, né? Ele começava um problema. Para mim era um problema mesmo. Ele começava a desenvolver uma equação, né? E ia enchendo o quadro de números e letras e símbolos, e eu confesso para você que desde a primeira operação eu já estava perdido. E ele continuava lá por meia hora fazendo suas contas. Quando chegava no fim, com aquele quadro cheio de caracteres, ele botava lá um sinal, igual a tanto, e dava o resultado. Gente, desde essa época eu me identifico como um homem de fé, porque, embora eu não tivesse entendido nada, quando o cara botava lá igual a tanto, eu cria. Sempre crio. E eu acho que fé é mais ou menos isso. Você não vai entender a equação. Deus vai fazer coisas confusas, não é? Imagine a vida de José e os pensamentos que lhe vinham à cabeça a cada revés. Racionalmente, era para viver desanimado, mas a fé o fazia enxergar aquilo que o natural não apresentava. E líderes acima da média são gente assim, são gente que, se tem um muro, eles são trepadeiros, eles escalam o muro para conseguir enxergar mais além. Não é? E eu acho essencial que nós sejamos homens e mulheres de fé, que não fiquem apenas reféns do que é palpável, do que dá para contar, porque Deus está muito acima da lógica e o nosso ministério tem que ser um ministério sobrenatural. Eu teria muitas histórias aqui para contar, ilustrando isso na minha vida, não é? Mas eu deixo para uma outra ocasião, para não correr o risco aqui de não terminar aqui, pelo menos de jogar essas sementes. Vou só citar praticamente as últimas que estão no texto aqui, pelo menos com isso eu desperto em você o desejo de mergulhar depois com o Espírito Santo nesse texto bíblico, né? E inclusive de ler o livro, porque no livro eu tenho mais tempo e mais condição de argumentar. Mas apenas para citar para vocês, não é? Outras virtudes que fazem de nós líderes acima da média. Capacidade de reação. Quando Jacó diz: os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos. Ou seja, apesar dos golpes, apesar das flechadas, da traição, da acusação,
esse homem se refazia, ele não entregava os pontos. Ele desenvolveu essa capacidade, que é uma capacidade de reação, né? E não se entregava ao vitimismo, porque se tem uma coisa que vai nos anular, irmãos, é nós assumirmos que nós somos vítima. No dia que você se assume como vítima, já era. Porque uma vítima nunca vai ser protagonista de nada. E Deus nos chamou para ser protagonistas do nosso próprio ministério, não é? Tem também aqui, e aí eu faço uma última citação, né? Sublinho aqui uma outra parte do texto, que é quando Jacó diz: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas e com bênçãos dos seios e da madre. Aqui ele está falando da capacidade que José desenvolveu de perceber Deus e de aprender e de ser abençoado nos ambientes mais diversos. E eu tenho uma interpretação particular que eu queria compartilhar com vocês dessas expressões, as bênçãos dos altos céus. São aquelas intervenções de Deus na nossa vida, coisas que acontecem que você não tem outra forma de descrever a não ser foi Deus. Olha, isso aqui foi um milagre, foi Deus que fez, eu nunca conseguiria. Nós certamente temos muitas bênçãos dos altos céus, né, para contar. Mas ele fala também das bênçãos das profundezas. São aquelas bênçãos que nós recebemos nos lugares mais sombrios da nossa vida, nos momentos de solidão, porque, não é, profundeza. A gente gosta do Salmo 23, né? Primeira parte, pastos verdejantes, águas tranquilas, mas do meio para frente parece que o negócio empelota, né, irmãos? Vale da sombra da morte. A gente passa por isso também, mas tem bênção no vale da sombra da morte, sabe? A Bíblia diz que Deus prepara uma mesa diante de nós e unge a nossa cabeça. Aonde? No pasto verdejante? Não, cercado dos nossos inimigos. Então, desenvolver essa capacidade de ser abençoado, mesmo quando você está por baixo, é uma das coisas que nós precisamos aprender, né? E, por fim, ele fala das bênçãos dos seios e da madre. A figura que é de uma mãe com um bebê amamentando. O que é que um bebê pode devolver para a mãe? Nada, né? Na verdade, ele vai devolver daqui a algumas horas uma fralda cheia. Mas a mãe dá, e muitas vezes nós somos sustentados por gente, não estou falando agora de Deus, claro, Deus está usando gente, mas são pessoas que resolvem investir em nós, sem ter a intenção de receber nada em troca. Elas nos financiam, elas nos abastecem, elas nos dão seu respaldo e a gente avança. Enfim, gente, me perdoem, né? Deu tempo aqui, já estou passando aqui 2 minutos, já estou com dívida. Me perdoem de jogar tanta coisa assim, meio que metralhadora. Cada um desses assuntos merece uma reflexão muito mais profunda, mas pelo menos eu compartilho com você algumas das coisas mais importantes que eu não apenas estou ensinando, mas que fazem parte da minha vida, do meu legado, daquilo que eu estou deixando para os meus discípulos, não apenas como ensino, mas como estilo de vida. E eu espero que tenha abençoado vocês aí, tá bom? Só para entregar de volta a palavra aqui ao pastor Tiago, o livro está aqui você tem a coisa mais destrinchada, você pode pedir esse livro e outros, né? Um outro livro muito, muito adequado para pastores, mais conhecido até, mas ele foi mais espalhado pelo Brasil, Fazedor de Discípulos. Mas Liderança Acima da Média, você pode pedir esse livro pelo site da nossa editora. Eu vou colocar aqui no chat, pode ser, Tiago? Vou colocar o endereço, é selaproduções.com.br, mas eu vou colocar aqui para vocês se lembrarem. É para servir vocês, eu não sou um vendedor de livros, eu sou um pregador da palavra que descobriu que os livros são uma boa forma de fazer isso. Quero agradecer, obrigado pela honra, pela confiança do convite e espero que a gente possa se encontrar aí em algum lugar antes do céu, porque no céu a gente vai se encontrar certamente. Amém, pastor. Obrigado. Ore por nós, só para a gente encerrar, e deixe sim, tem gente me perguntando aqui onde adquirir o livro, né, os livros.
mas ore por nós, por favor. Ok. Que alegria poder compartilhar com meus irmãos. Eu agradeço ao Senhor porque Tu estás juntando o Teu povo e os pastores, e a comunhão é tão importante, porque nós também temos carência, Senhor. Abençoa esse grupo, que ele prospere, que a amizade se torne uma aliança e que tudo isso coopere para o reino de Deus e para o crescimento pessoal de cada um. Eu oro para que o Espírito do Senhor pegue essas sementes que eu lancei aqui e possa levá-las de uma forma muito mais profunda ao coração de cada um, abrindo os olhos para entender esses valores e viver esses valores. Senhor, dá-nos a graça de encerrar esse tempo. Estamos no final, eu creio, de uma grande tempestade pela qual passamos, e damos graças ao Senhor porque Tu não apenas nos preservaste, mas Tu nos fizeste crescer nesse tempo. Dá-nos um tempo novo, Senhor, em que os frutos venham em porção dobrada sobre cada vida e cada ministério aqui. Em nome de Jesus. Amém.